Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante. Estamos seguindo o livro de Atos, aos domingos à noite, e de manhã na escola dominical, hoje começaram Lucas e vão ver Atos também. Então é bom que dá para complementar. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Estamos cansados. Estamos cansados. Aliás, antes de cansados, estamos felizes. Deus é bom, e o versículo diz: e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos felizes de ver o que Deus tem feito aqui. Não sei se você já subiu para ver o batistério, que ficou pronto essa semana. Está novinho em folha. Ainda está com alguns lugares com rejunte. Vai precisar uma segunda lavada, talvez uma terceira. São muitas vitórias. Já estamos há 10 anos em construção. 10 anos. E a gente pode olhar para trás e dizer: Deus é bom. Deus é bom. Quando demolimos o antigo bar que tinha nesse terreno e fomos para a casa na rua de baixo, ao lado da casa do Walter e da Fabiana, algumas pessoas não desceram a rua, porque não queriam frequentar uma igreja que funcionava numa garagem de uma casa. Mas alguns chegaram lá. Eu sempre gosto de lembrar alguns que chegaram lá. Solange chegou lá, Bela, pequenininha, Bia também, irmão Donizete, Laíde também ia lá de vez em quando. Ângela também chegou lá, não foi? Não, vocês chegaram aqui em cima, antes de descer. Eu lembro do Bebeto. Um dia o Bebeto olhou meu celular, que eu estava feliz que tinha comprado um celular novo. Ele olhou e disse: igual da minha avó. Eu não esqueço essa do Bebeto. Igual da minha avó. Mas alguns não desceram, porque era uma casa baixinha. Ficamos um tempo lá. Depois subimos para o tabernáculo e alguns não subiram, porque era um tabernáculo. Parede de madeira, teto de lona, mas alguns chegaram nessa fase. Cada fase a gente pode olhar e ver as pessoas que foram chegando. Rosa chegou nessa fase, sentava lá no fundão, quietinha. Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Alguns foram embora e outros chegaram. Alguns retornaram, né, Rogério?
ficou um tempão longe, voltou no dia do casamento do Franklin, a gente conversou lá no casamento, e o Rogério voltou, e a gente se alegra. Cada fase. Alguns gostam de igreja onde está tudo bonitinho, tudo funcionando, tudo no lugar. Quem gosta de ir na Central de Campinas? Você chega lá, ar-condicionado, poltronas almofadadas, aliás, bancos almofadados, tudo funcionando, tudo no lugar, os banheiros bonitinhos, os vasos todos bem arrumados. Mas só quem passou por algumas fases daquela igreja, Roberto é uma delas, hoje ela me diz que quando se batizou, era no tempo da reforma, o batistério de lado, né? Eu me lembro que nossa família participou de uma fase para a construção do que hoje é o templo, lá de Campinas. Nós morávamos em São Paulo, e o pastor Aguiar me chamou para trabalhar aqui no escritório da Nazareno Central de Campinas. Ele era também o superintendente de todas as igrejas da região na época. Hoje já é o pastor Fernando Oliveira e da nossa área o pastor Wagner. Mas na época o pastor Aguiar Valvassor era pastor da Nazareno Central de Campinas e superintendente das igrejas da região. Então ele me chamou, morávamos em São Paulo, onde os nossos filhos nasceram. E ele me chamou para trabalhar no escritório, na administração, tanto da igreja quanto do distrito. E eu me lembro que na administração do distrito, às vezes chegavam os pastores para entregar documentos, para pedir alguma coisa do distrito. E eu me lembro que chegou o pastor Paulo Silas, e ele chegou e ele era do Jardim Adelaide. Depois o pastor Edson também chegava lá para levar documentos e falavam do Adelaide, falavam das ruas de barro de Hortolândia. E eu pensava em algum lugar, em Hortolândia. Eu sei que é para o lado do sítio do meu avô. Nunca imaginava que anos depois eu seria o pastor aqui no Jardim Adelaide. Mas nós viemos de Hortolândia, de São Paulo para cá, e meses ou anos depois começou uma movimentação na igreja, de repente várias maquetes do que seria um novo templo. Porque os cultos eram na nave do templo e uma parede tinha sido removida para a construção de uma tenda azul grande na lateral. A Jaque acho que lembra dessa tenda. Então, quem queria sentar na nave tinha que chegar mais cedo, senão sentava na parte da tenda azul, e quem atrasava mais ainda ficava no telão do lado de fora. Esses bancos que vocês estão sentados são de lá, daquela época. Depois foram para Indaiatuba, de Indaiatuba vieram para cá. Mas começaram a mostrar maquetes da igreja, dizendo como é que ficaria o templo. E eu participei de toda aquela movimentação, porque era eu que fazia os cheques. E tinha, vocês lembram aquela brincadeira onde está o Wally, que é uma imagem grande, com um monte de gente andando para lá e para cá, e você tem que achar o bonequinho Wally em algum lugar. Na época era onde está o Aguiar. Porque eu tinha que preparar os cheques grandes, para pagar toda a construtora e ferragens e tudo mais, e eu tinha que descobrir onde é que estava o pastor Aguiar, se ele estava no Manaim, se ele estava no Colégio Jaime Kratz, se ele estava lá na nova construção, se ele estava em alguma, e eu tinha que descobrir de carro só para ele assinar, para eu poder ir no banco e pagar os boletos. E às vezes algumas empresas que fizeram, principalmente a parte da estrutura metálica, eles exigiam depósito em dinheiro na conta. Eles só mandavam o material se o dinheiro já estivesse na conta, depositado em dinheiro. E aí alguém tinha que ir no banco onde a igreja tinha a conta, com o cheque, depois de toda a saga de achar onde é que estava o pastor Aguiar, né, explicar que ele tinha que assinar aquele cheque, porque tinha que pagar, porque senão a ferragem não vinha, eu tinha que ir no banco, sacar o dinheiro, andar
a Francisco Glicério, com o coração saindo pela boca, com dinheiro escondido em algum lugar, que dava para comprar alguns carros, para ir na outra agência e fazer o depósito em dinheiro. Eu participei daquele tempo da construção. Para vocês terem ideia, durante toda a construção foram 2 domingos fora. 2 domingos que os cultos foram no Colégio Culta Ciência, no auditório. Todo sábado, os 2 funcionários da igreja montavam, acho que eram umas 2.000 cadeiras, iguais àquelas que a gente sentou na semana passada aqui. Eles montavam 2.000 cadeiras naquela posição certinha, fazíamos os cultos, e quando acabava o culto, o pastor já anunciava: irmãos, a gente precisa de ajuda para guardar as cadeiras. Então, a gente catava as cadeiras, quem podia carregar uma, carregava uma, quem podia carregar 4, carregava, e a gente tirava todas as cadeiras, porque na segunda-feira entrava caminhão, entrava bobcat, entrava trator, entrava os guindastes, para o sábado que vem montar tudo outra vez. Nessa época, meu pai morava nos Estados Unidos, mandou um tênis novinho, branquinho, para o Alexandre, que era do tamanho mais ou menos da Laura, ou talvez um pouco menos. E o tênis era bonito. Embaixo, no solado, tinha um pezinho, como se fosse um pezinho descalço, né? Lindo o tênis. E todo domingo a pastora: hoje é que esse tênis. E ele chorava. E ela apertava o dedo aqui, está machucando e tal. Chorava. Não tinha jeito, ela colocava o tênis antigo. Um dia nós íamos numa outra igreja, e ela disse: coloca aquele tênis que vovô deu. E aí ele pequenininho virou e disse: a igreja está limpa? Ela disse: outra igreja, está limpa, então eu ponho. Ele não queria sujar o tênis novo dele na igreja, na construção, porque tinha barro, tinha cimento, tinha ferramentas. Então, aquilo que nós passamos nesses 10 anos aqui, não somos os únicos. A Central de Campinas, que hoje você entra lá, está tudo bonitinho, tudo certinho. Nós passamos isso lá com as nossas crianças correndo para todo lado depois do culto, que tinha que tomar cuidado com alguns buracos grandes dentro da construção. Nós passamos por isso. Nós passamos. Toda a igreja que hoje está montada, um dia foi uma igreja em construção, a não ser essas mega igrejas que aparecem hoje por aí, que elas chegam numa cidade, alugam um prédio, montam tudo direitinho, tudo funcionando, tudo perfeito, aí eles anunciam que vai abrir, já abre as portas com tudo no lugar. Mas igreja normal, igreja família, é assim, a gente passa. Nós estamos felizes. Num texto em Samuel, 1 Samuel 7:12, diz: Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, eram 2 regiões, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Por isso que aquele post que a Jaqueline fez do antes e depois, está escrito lá Ebenezer, significa até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos felizes. Eu estou feliz. Colocar os bancos de volta nessa sexta e sábado, eu estou feliz de ver essa foto. Elisete, já tirou a foto hoje? Cadê Elisete? Já tirou a foto dali, de frente? Pode tirar, você é da equipe da equipe de criatividade da igreja, tem liberdade para andar. Tá? A gente precisa guardar para lá na frente dizer: olha o dia que a gente trouxe os bancos de volta. Estamos felizes, mas estamos cansados também. O atletismo é uma parte do esporte que tem atividades parecidas com as atividades das pessoas.
que é correr, lançar e saltar. Correr, lançar e saltar. Quem joga mais longe, quem joga coisa mais pesada, quem salta mais alto, quem corre e salta, quem corre mais rápido, quem corre mais longe. Atletismo. E tem uma corrida famosa, não precisa ter vergonha não, todo mundo está te vendo, todo mundo sabe que você está aí. Eu já fui fotógrafo muitas vezes em culto, e o segredo é andar devagarzinho e tranquilo. A pior coisa é quando alguém tenta disfarçar e passa abaixado. Aí é que chama atenção, então pode andar à vontade. Mas todo ano lá em São Paulo tem a corrida de São Silvestre, 15 quilômetros. E tem a largada, sai aquela multidão, sai gente, primeiro saem os atletas de verdade, depois sai outra turma, depois por último saem os que vão só para festa. Vão vestido de palhaço, outro vestido de não sei o quê, o outro carregando alguma placa. Mas eles correm. E alguns atletas, eles já entram preparados para sair. Talvez você já viu isso, de repente tem um grupo lá correndo, alguém está correndo bem, correndo, de repente ele sai. Você fala, mas ele estava correndo tão bem, por que ele parou? É porque alguém que costuma correr, por exemplo, a corrida de 4 mil metros. Então ele entra para correr 4 mil metros, para saber quanto tempo ele levou, em que classificação ele ficou em relação aos outros que também correm 4 mil metros, e ele vai na frente, porque ele está ajudando os companheiros do mesmo país ou da mesma equipe, porque ele vai puxando um ritmo lá na frente, mas quando chega nos 4 mil, por exemplo, ele sai. Ele chegou nos 4 mil, fica feliz, e outros continuam, de repente chega tipo lá no 8 e outros saem. Mas tem uns que entram para correr os 15 quilômetros. A nossa vida é assim também. Alguns correram 4 mil com a gente e pararam. Outros chegaram até os 8 mil e pararam. Mas muitos chegaram até aqui. Muitos foram se juntando no meio da corrida e chegaram até aqui. Graças a Deus. Mas o lugar mais esperado numa corrida é a linha de chegada. Porque é na linha de chegada que você vai saber quem concluiu a corrida. E às vezes, quando faltam 500 metros ou algo assim, está vindo aquele pelotão correndo, que já estão cansados, exaustos, de repente alguém dispara. É o chamado sprint, alguns chamam de sprint. De repente ele sai daquele pelotão e dá um gás todo para ultrapassar. E às vezes o que estava na frente estava até comemorando já, e de repente passa um correndo por ele e cruza a linha de chegada antes. Nós estamos felizes, estamos cansados, mas a gente deu um sprint nesses últimos meses. A gente deu uma avançada grande. A junta da igreja aprovou um empréstimo para a gente poder, ao invés de ficar 6 anos ainda construindo pela frente, a gente puxou tudo, fizemos forro, fizemos piso, fizemos o batistério e vamos tentar fazer mais algumas coisas, e a gente vai pagar depois, é claro. Vão ser 72 parcelas, dá 6 anos. Deus vai pagar, e eu tenho uma boa notícia, Ele já tem todo o dinheiro, e eu tenho outra boa notícia, Ele vai pôr na mão de todos nós. Amém? Ele vai pôr na minha mão, vai pôr na sua, e a gente vai, mês a mês, colocando aqui de volta para a gente honrar as responsabilidades. Mas nós demos uma avançada rápida para poder terminar com aquela coisa de cimento para lá e poeira para cá. Estamos cansados. E eu posso dizer que eu estou descadeirado também. Para levantar da cama,
antes de ontem foi difícil. Esses bancos são pesados. Esses bancos são duros. Fazia 2 semanas que a gente tinha tirado todos os bancos para colocar lá fora. E aí a gente trouxe de volta... foi quando? Foi ontem? Na sexta-feira trouxemos de volta todos esses bancos. Depois de levar lá para trás, depois traz de lá para cá. Aí lavamos os bancos. A Bia se divertiu lavando os bancos, né? Foi um tempo especial. Mas eu estou descadeirado. Vou ter que passar uma pomada à noite aqui. E eu tenho uma boa notícia. Amanhã, se Deus quiser, o pastor Paulo Pérez vem para começar a restaurar esses bancos. Esses bancos aqui. Era para... As mulheres tinham planejado passar um lustramóvel. Eu falei, Solange, não passa lustramóvel não, porque vai ficar pior, porque vai lixar, vai passar o material certo. Então a gente deixou para depois. Se você olhar alguns bancos, tem uma marca no meio aí. Alguém sabe o que é isso? É história. O que era? Fita crepe. Fita do tempo do Covid, que não podia sentar gente perto. Então a gente tinha que pôr uma fita nos bancos, sentava uma pessoa na ponta de lá, outra pessoa na ponta de cá. No banco de trás sentava alguém no meio, não sentava do lado, porque tinha um distanciamento para a gente poder fazer culto aqui. Mas o pastor Paulo vai dar um tratamento nesses bancos. Vai dar um tratamento. Estamos cansados. Estamos felizes, estamos cansados, mas não é o fim. Nós acabamos de ler aqui que Jesus fala com os discípulos. Ele já tinha falado, é para ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. E aí quando Jesus fala isso, os discípulos logo perguntam aí no versículo 6 que acabamos de ler, será que este é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles estavam pensando, Jesus é da descendência de Davi, os romanos estão sobre Israel hoje, será que é nesse tempo que o Espírito Santo vai vir, que Jesus vai sentar no trono e vai ser o rei de Israel? E aí Jesus diz, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua autoridade. Em outras palavras, eu já preguei sobre isso há um tempo atrás, fica tranquilo, fica sussa, não é para se preocupar com isso agora. A gente podia dizer, por que a gente vai construir se o anticristo lá na frente vai tomar conta de tudo? A gente não podia dizer isso? Só que a gente não sabe se é daqui a 20, 30, 40 anos. Então até lá a gente vai usando, amém? Até lá a gente vai usando. Mas quando Jesus voltar, eu não vou ficar feliz. Eu quero ir. Tá? Essa é uma pegadinha que os pastores às vezes fazem. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? E muita gente levanta a mão. E aí o pastor diz, eu não vou ficar, eu quero subir. Né? Então se alguém perguntar um dia quem vai ficar feliz quando Jesus voltar, você não levanta a mão. Porque você quer subir. Mas os discípulos, quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, eles já estão pensando, Jesus vai sentar no trono. E não é isso, Jesus estava falando de outra coisa. Jesus está falando que o Espírito Santo iria não estar só perto deles, mas dentro deles. Hoje a Jaqueline falou sobre as coisas que aconteceram antes do nascimento de Jesus, como Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela falou com Maria e tudo mais. Houve um tempo que o Espírito Santo só entrava e logo já ia. Mas quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, ele veio e ele deseja ficar em cada um de nós. Jesus não podia estar dentro de todos os discípulos, mas ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo. Ele estará convosco e estará em vós. Estamos felizes, estamos cansados, mas estamos na expectativa. Expectativa. O que é expectativa? É estar esperando alguma coisa que vai acontecer. Esse templo, do jeito que está hoje, não é o fim. Nós estamos na expectativa do que vai acontecer daqui para frente.
Nós já estamos tentando ver mais bancos para colocar aqui, para caber mais gente. Nós estamos na expectativa. Boas-vindas ali, as duas senhoras e mais o garoto. Nós estamos na expectativa. Quem mais vai chegar nessa fase? Quem vai chegar e vai dizer: eu cheguei quando a igreja colocou o piso e o forro, e eu fiquei. Eu não peguei, só vi fotografias do que aconteceu antes, e nós temos um link que eu posso passar para vocês depois. Aí você vai poder ver tudo que a gente já passou aqui. Vocês vão poder ver as crianças carregando um tijolinho, carregando alguma coisa, a gente fazendo. Tem o Franklin lá jogando tijolo para cima para o Firmino pegar ali no alto da laje, né? E o Firmino dizia: é para mirar na minha cabeça, né? Nós não estamos olhando esse tempo dizendo: acabou, chegou, conseguimos. Muita gente, quando pensa no Espírito Santo, pensa na experiência. Eu quero chegar e ter o Espírito Santo. E, aliás, é uma experiência. Eu poderia fazer entrevista aqui dos casamentos. Uns ficaram nervosos, outros ficaram tranquilos, outros só depois se deram conta de tudo que aconteceu. Meu irmão, a noiva chegou na igreja e aí perguntaram onde é que ele estava. Ele estava dormindo. Ele pegou no sono, dormiu. Aí tiveram que ligar correndo. Aí a noiva, que tinha chegado no horário, teve que esperar. Cada um teve uma experiência diferente no casamento. Cada um, quando nasceu o filho, cada um teve a sua experiência. Eu já contei a minha. No Espírito Santo também não existe algo que é padrão para todo mundo. Tem que acontecer assim com todo mundo. Não, um ri, outro chora, outro fica quietinho, em paz, o outro começa a falar bastante, o outro começa a orar, o outro começa a cantar. Cada um tem a sua experiência. Porque o Espírito Santo é criativo. Assim como Ele nos criou diferentes, uns Ele deu uma cabeça bonita, para outros Ele pôs cabelo, né? Uns são altos, outros não são tão altos. Deus é criativo, Ele nos fez diferentes, ainda bem. Da mesma forma, a experiência com o Espírito Santo é diferente. Se a sua não foi igual a de quem está do seu lado, alguém que pregou na televisão que tem que ser assim, a sua foi diferente, fique em paz. Tem gente que acha que sempre tem que ser igual. É só pegar as aulas da Jaqueline de Dons, que está lá no aplicativo, e ela vai falar bastante sobre isso, que a uns foi de um jeito, a outros de outro. Mas a experiência não é o objetivo. Olha o que diz aqui. Serão, versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não é esse o objetivo que nós temos que ter, mas compreender que é uma etapa. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse era o objetivo. Estamos felizes, estamos cansados, mas estamos na expectativa. O que é que Deus vai fazer nessa igreja? A gente não sabe. Você está orando? Você está orando por famílias? Você está orando por uma nova arrumação nesse espaço? Por mais músicos? Por mais gente fazendo as coisas? Hoje a tomada não funcionou e sai correndo onde é que está a extensão. Aí eu lembrei que eu tinha guardado a extensão ontem, mas onde é que eu tinha guardado a extensão? Aí no fim estava ali dentro. Então eu que tinha que achar, porque eu que tinha guardado, né? Mas um dia vai ter bastante gente aqui para procurar as coisas, para resolver as coisas. Um computador não funcionou, que nem hoje não funcionou aquele ali. Vai ter mais computador aqui na igreja. Pega o da secretaria, pega o das crianças, pega e troca de computador e
Se precisar, pega o outro projetor. Um dia as coisas serão diferentes. Mas a gente pode olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus estava dizendo para os discípulos: o alvo não é ser cheio do Espírito Santo, mas é ser cheio do Espírito Santo para testemunhar. Não é ser cheio do Espírito Santo para num culto ficar feliz, eufórico e voltar para casa e continuar sem fazer nada. É como alguém, uma coisa é dizer: meu sonho é me formar em medicina. Dia que pegar o canudo na formatura de medicina, acabou. É diferente de alguém que diz: o meu sonho é ser médico lá nos lugares onde não tem médico. Meu sonho é ser uma enfermeira lá no meio dos índios. Aí a formatura é a ferramenta para usar no sonho. O Espírito Santo, ele quer batizar a igreja para que nós tenhamos a ferramenta, os dons necessários que cada um vai precisar, o fruto também, para levar o Evangelho e sermos testemunha. Lá na Unicamp, lá onde você trabalha, lá onde você mora, lá onde estuda, lá na sua reunião de família, talvez noutra cidade, talvez noutro país, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vamos orar? O Espírito Santo quer habitar em nós. Ele não quer ser uma visita. O visitante vem um dia e às vezes não volta nunca mais. O visitante vai na sua casa um dia e às vezes é só aquele dia. Mas um morador, ele mora lá com você. Ele ajuda a limpar, ajuda a lavar, ajuda a pagar as contas, ajuda no dia feliz, no dia triste, ajuda no frio, no calor. O Espírito Santo, ele não quer ser um visitante na minha e na sua vida, mas ele quer ser um morador. Morador. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, a tua igreja está aqui reunida hoje. Estamos felizes por ver o que tem acontecido. Estamos cansados porque foi puxado esses últimos 2 dias. Mas, ó Deus, levanta em nós uma expectativa, um desejo de grandes coisas, um desejo de um dia vermos fila aqui de gente se preparando para descer as águas e se batizar como uma nova criatura em Cristo Jesus. Ó Deus, uma fila de pessoas dizendo: pastor, aonde eu posso ajudar? Pastor, eu quero ajudar lá fora, na rua, para ajudar no estacionamento. Pastor, eu quero ajudar com as crianças. Pastor, eu quero ajudar a organizar aqui para as pessoas terem onde sentar. Pastor, eu quero ajudar na limpeza. Eu quero fazer parte de uma das equipes. Eu quero fazer parte de uma das equipes do louvor. Pastor, eu quero fazer parte da equipe do louvor do domingo de manhã, da quarta-feira à noite. Pastor, eu quero ajudar com a mídia. Pastor, eu quero... Ó Deus, que a gente tenha essa expectativa, que a gente possa, ó Deus, dar graças por tudo que tem acontecido, dar graças até mesmo pelas lutas que passamos aqui, mas, ó Deus, que a gente possa estar orando, clamando e aguardando, pedindo a Deus: aumenta o espaço da nossa tenda, Senhor, que outras pessoas possam
a assistir os nossos cultos online. Senhor, que a gente consiga chegar em outros países, como já temos chegado, mas que possamos chegar principalmente em países onde é proibido o Evangelho. Ó Deus, que possamos chegar em lugares onde, Senhor, não tem igreja, mas as pessoas estão com internet. Ó Deus, que possamos chegar, Senhor, a lugares onde eles têm preconceito com os evangélicos, mas que alguém ali possa nos encontrar no YouTube e começar a acompanhar os cultos, e lá naquele lugar possam compreender que se eles começarem uma igreja lá, ainda que no começo seja difícil, ainda que tenham que passar um tempo de construção, ainda que tenham que carregar e desmontar a igreja e, ó Deus, passar um tempo com poeira, com ferramentas, mas que eles possam olhar para nós aqui e dizer: se lá no Adelaide eles conseguiram, nós vamos conseguir aqui também. Senhor, abençoa, envia gente, ó Deus, que possa nos ajudar com a mídia, que possa ajudar na filmagem, que possa ajudar, Senhor, na recepção, gente que faça a edição de vídeos, gente que cuide, ó Deus, das mídias sociais, gente que nos ajude, Senhor, com a visitação, gente que nos ajude com a preparação de cestas básicas. Ó Deus, há muito o que fazer. Gera em nós expectativa, que a gente olhe os espaços em branco nesses bancos e que a gente diga: Deus, envia gente para preencher esses espaços, mas me usa para convidar alguns, me usa para ganhar alguns para Cristo, me usa, Senhor, para que eu fale com familiares, para que eu fale com os meus vizinhos, para que eu dê um bom testemunho, ao ponto deles olharem e dizerem: que igreja você vai? Eu também estou querendo ir numa igreja. Posso ir com você? Abençoa, Senhor. Assim como a ordem para os discípulos era que eles deveriam ser cheios para serem testemunhas, que nós também busquemos o Espírito Santo para sermos cheios, de forma que o nosso testemunho seja eficiente, de forma que o Espírito Santo possa nos usar para orar por pessoas que estão enfermas, lá onde elas estiverem, para ganhar pessoas e falar do Evangelho, para aconselhar pessoas, aconselhar casais, aconselhar filhos que estão rebeldes e ajudá-los a entender o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo nos use lá. E depois, Senhor, que a gente saiba como conduzi-las à Tua casa, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a realizar estas tarefas. Em nome de Jesus. Amém.